E aí galera, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de vetores, tratando agora sobre módulo de vetor. Vamos lá? Veja só, o que é módulo de vetor? Módulo de vetor é o comprimento dele, que também pode ser definido como intensidade. Então, intensidade e módulo de vetor é a mesma coisa. Intensidade e módulo é a mesma coisa, lembre-se disso. Como é que a gente faz para calcular o módulo ou o tamanho do vetor, tá certo? É basicamente uma aplicação do Teorema de Pitágoras, tá certo? Então, se eu chamo isso aqui de um tamanho, tá? E a gente representa esse tamanho dessa forma, o módulo do vetor, que é o tamanho do vetor, isso aqui é representado pelo vetor entre duas barras, desse jeitinho aqui, tá certo? Quando a gente olha para o triângulo, basta aplicar um Teorema de Pitágoras, né? Então, se eu pegar esse tamanho aí, esse tamanho ao quadrado é igual a esse tamanho, que é x, ao quadrado, mais o outro tamanho, que é y, ao quadrado. E aí a gente fica simplesmente com módulo do vetor, ou norma, igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando a gente passa o quadrado para o outro lado, ele vai como raiz. Então, módulo de um vetor, norma de um vetor, intensidade do vetor, a gente está falando da mesma coisa e se calcula fazendo a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado. Perceba que x e y são as componentes do vetor, são as coordenadas do vetor. Portanto, se eu tenho um vetor v que tem coordenadas 3 e 4, eu quero a norma desse vetor v, ou a intensidade desse vetor v, basta calcular a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, isso aqui é 9 mais 16, 9 mais 16 vai ficar 25, raiz quadrada de 25, isso aí vai resultar em 5 e, portanto, a intensidade, a norma ou o comprimento desse vetor mede 5, tá bom? É assim que a gente trata de norma e módulo de um vetor. Uma coisa interessante que é importante saber, que aqui acolá algum contexto vai ser necessário, vai ser útil, é a ideia de normatização de um vetor, que é pegar um vetor que não é unitário e transformar ele em unitário. Como é que a gente faz isso? Basta pegar o vetor e dividir pela norma dele. Perceba que esse vetor V aqui, ele tem norma 5, ele tem tamanho 5. Ou seja, ele não é um vetor unitário. Como é que eu faço para achar um vetor correspondente a ele, né, de mesma direção, de mesmo sentido, só que com a norma sendo unitária, tá certo? Como é que a gente faz para pegar um vetor e achar um outro vetor com essas mesmas características, só mudando o módulo dele, a intensidade dele? Para isso, basta pegar o vetor original e dividir as correspondentes pela norma. Então, o vetor normatizado de V, tá certo? Que é um vetor com mesma direção e sentido, só que com a norma de medida 1, tá certo? Eu estou falando mesma direção e sentido, mas poderia ser sentido contrário, tá certo? É só para você entender que para calcular a norma de um vetor que tem aquele sentido e aquela direção, basta pegar as coordenadas dele e dividir pela norma. Ou seja, o vetor normatizado de V teria as seguintes coordenadas. A coordenada dele seria 3, que é o x do V dividido pela norma, que é 5, ó, e o y do V dividido pela norma, 4 dividido por 5. Esse vetor aqui, ele tem norma 1, tá certo? Então eu peguei um vetor V e normatizei ele, dividi pela norma. Eu vou achar um vetor que a norma é 1, que o módulo é 1, que a intensidade é 1. Se a gente fizer as continhas, vocês vão ver que a intensidade é 1. É lógica, né? Porque eu vou elevar isso aqui ao quadrado, ó. A norma desse cara aí vai ser a raiz quadrada de cada elemento desse ao quadrado. Então, o quadrado desse aqui vai ficar 9 sobre 25, mais o quadrado do outro vai ser 16 sobre 25. No final das contas, ó, isso aí vai ficar a raiz quadrada de 25 sobre 25, ou seja, a raiz quadrada de 1, que é 1. Tá vendo? Então eu tenho um vetor de norma 1. Aqui e acolá, essa ideia a gente vai utilizar ela em alguns problemas, tá bom? Então basicamente a ideia de módulo é dessa forma
e como calcular tá aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que possível a gente tenta responder. Valeu, galerinha!